Tudo bem, gente? Tudo bem? Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar de um assunto extraordinário. Acabei de ter uma ideia, eu devia ter pego um espelho aqui para começar esse aulão aqui falando espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? Hoje a gente vai falar da sua relação com o espelho, nós vamos falar de autoestima, nós vamos falar da raiz espiritual, da baixa autoestima, que vocês nem podem imaginar, e que tudo isso tem um nome. Qual? A mulher fragmentada. Esse é o nome dessa live, desse aulão. A mulher fragmentada. Vocês vão amar, vão aprender um monte, vão costurar um monte de coisas que vocês já aprenderam por aqui. Vocês vão ver, vai ser aquele aulão uou! Sejam todas bem-vindas. Vamos, minha gente, que hoje, olha, nós vamos assim como se não fosse dar nada, e vai ser um negócio assim, ó, uou, porque esse assunto de autoestima, de sentimento de valor próprio, isso é muito mais profundo, tem raízes muito mais profundas do que a gente imagina. E como dentro desse cardápio de assuntos indigestos, né? Esse é um dos primeiros que tem ali, a gente prefere não olhar. Prefere não olhar com profundidade, prefere não mergulhar nesse assunto, né? Mas vocês vão ver que mergulhar é bom, ok? Vamos lá? Prof, tô na Grécia. Meu Deus, que luxo! Preciso dormir. Vai ficar gravado? Vai, meu amor. Pode ficar bem dormindo na Grécia, bem feliz. A mulher fragmentada. Quem é essa querida? É a mulher que sofre com problemas de autoestima, de valor próprio. É uma mulher fragmentada e não sabe disso. Então, a mulher, ela chega até o lugar onde ela fala: eu sinto que eu tenho problema de autoestima, ou eu não me sinto segura, ou eu não gosto daquilo que eu vejo no espelho. Eu quero que vocês entendam que isso que a gente está falando aqui de autoestima está relacionada à sua imagem e também à sua performance, tanto profissional quanto nos relacionamentos. A gente vai falar dessa raiz, tá? Tudo isso está relacionado a essa mulher fragmentada. Então, ela consegue perceber os sintomas. Os sintomas são esses. Não se sentir segura, não gostar daquilo que vê, etc, etc, etc. Mas qual é a causa? Qual que é o diagnóstico? É que ela é uma mulher fragmentada, tá? Mas ela não sabe disso, então ela só chega no sintoma. Muitas vezes, quando a gente se depara com essa realidade interna, de se sentir, por exemplo, insegura, de duvidar do próprio valor, de sentir, né, essa baixa autoestima, a gente vivencia isso quando? Quando que esse sintoma emerge? Quando eu estou em algum movimento de conquista, de validação, começando um relacionamento, ou terminando um relacionamento, ou vivendo uma crise num relacionamento, ou num desafio de trabalho, de projeto, quando eu tenho que me mostrar, né? Muitas vezes pessoas aqui começando no digital e falam: eu não me sinto segura de falar, de gravar vídeo, e aí acessa esse sentimento, tá? Então, toda vez que eu vivencio uma situação que traz essa questão de validação, o sintoma aparece. Que outra coisa também que aparece dentro desse sintoma? Um sentimento esse sentimento de fragmentação, a gente experimenta quando fala assim: parece que um lado meu quer gravar, por exemplo, quer começar no digital, sabe? Eu escuto muito isso. Tem dia que eu falo: não, eu tenho que fazer, eu tô super animada, e no outro dia eu acho que aquilo não tem nada a ver, que não é isso. Então, é dessa maneira que a gente experimenta a fragmentação, tá? Sempre relacionado a esse movimento que, como se fosse, eu vou olhar no espelho, eu vou investir num relacionamento, eu vou fazer um investimento profissional. É a mesma coisa de eu vou olhar no espelho, isso vai me dar um retorno de valor próprio. Eu não sei se vocês já viram um meme que eu acho muito engraçado e que tem muita profundidade dentro disso, que diz assim: eu sei muito bem qual é o meu valor,
mas de vez em quando eu faço uma promoção. Então, qual que é o grande problema? Que quando a gente vai entrar em algo que a gente se sente inseguro, a gente faz uma promoção. E nessa promoção, a gente se quebra, sabe? Porque a gente acha que tá sendo espertinho fazendo a promoção. Mas, na verdade, é uma fantasia achar, não, eu tenho super autoestima, eu sei super meu valor, sabe? Mas é que eu tô fazendo uma promoção, eu tô dando uma chance para esse relacionamento que não mostra nenhum sinal de compromisso. Vou ver no que vai dar. E essa promoção a gente sempre se quebra. Porque quando a gente começa na promoção, na verdade, traz a realidade desse sentimento de não valia, de não sustentar o que eu digo, né? O que uma parte diz que eu sei que eu valho, mas eu acabo cedendo a essa outra parte que se acha muito negociante e faz promoção, sabe? De si mesmo, e aí não dá certo. Então a gente vai começar a costurar agora essa pequena introdução só para você associar a fragmentação a o relacionamento com a autoestima. Vamos começar do básico, que é o que é estima. Por quê? Porque, na verdade, a gente às vezes fala assim, uma coisa, por exemplo, Daniela, não, né, filha? Desliga isso aqui. Muito bem. Deixa eu falar, qual a necessidade do anel desse? Nada, entendeu? Só assim. Muito bem. Muitas vezes quando a gente fala de autoestima, essa combinação de palavras, baixa autoestima, uma vez me perguntaram assim, existe baixa autoestima? Não é só baixa estima? E aí isso surgiu faz tempo, isso até virou um assunto na rede social, faz alguns anos isso aí. Se é certo falar baixa autoestima, como se baixa e alta fossem expressões antagônicas. E na verdade, esse alto aqui diz respeito a mim e não a alto e baixo, né? Mas confunde a nossa cabeça. Então, tem gente que fala, não, porque ela tem uma baixa estima. Baixa autoestima. Tá? Então, vamos tirar todo esse monte de coisa e vamos ficar só com a estima, para a gente construir um alicerce consistente para o seu entendimento. Então, o que é estima? Primeiro, ato ou efeito de estimar, apreço em que se tem por uma pessoa ou coisa, uma consideração, afeto, amizade, carinho, cálculo aproximado, por exemplo, quanto você estima que a distância daqui até lá. Esse termo é usado, por exemplo, por marinheiros, porque por mais que você tenha um cálculo, né, você estima quanto tempo vai levar, porque existe o fator mar ali que é importante. Então, envolve essa questão de cálculo, sabe? Então, quando a gente está falando de baixa autoestima, a gente está falando de um cálculo que a gente faz, por isso a gente lança a promoção, entendeu? Olha, eu sei super meu valor, mas eu vou fazer uma promoção 50% para você. Quer levar? Entendeu? Por causa desse cálculo aqui. E esse cálculo aproximado está relacionado ao quê? A uma avaliação. E o ponto é, de onde vem essa avaliação? A gente já vai falar sobre isso, tá? Alguns sinônimos de estima que são muito importantes. Afeição, amizade, avaliação, carinho, respeito e simpatia. Então, quando a gente fala que a gente tem uma boa autoestima, significa que a gente tem carinho, significa que a gente tem respeito, significa que a gente faz uma boa avaliação sobre aspectos nossos, significa que a gente tem afeto. Tudo isso é muito importante, tá? E o contrário disso. Então, se tudo isso seria uma boa autoestima, o que seria uma baixa autoestima? O que seria o antônimo dessa situação? Desprezo, menosprezo, desdém. Então, quem não tem estima tem o quê? Tem desprezo. Quem não tem estima tem o quê? Tem desdém. Quem não tem estima tem o quê? Tem menosprezo. Quando a gente vai pesquisar desdém, a gente vai descobrir um sentimento
e uma atitude orgulhosa de desprezo. Uma arrogância. Vai ligando as coisas aí. Uma arrogância. A gente vai costurar, você vai entender. Uma falta de atenção ou uma falta de interesse, uma indiferença. Então, veja, o que é então essa baixa autoestima? É o sentimento que uma parte tem pela outra. Entendeu? Então, muitas vezes a pessoa que sofre de baixa autoestima, principalmente quando é muito nova, ridiculariza a si mesmo. Faz piadinha com as coisas que não gosta de si. E uma parte, de maneira muito arrogante, ridiculariza a outra. Entende? Por que é uma raiz fragmentada? Muito bem. Vou voltar a vocês só para ver como é que estamos esses primeiros 15 minutos. Vocês entenderam a relação fragmentada com autoestima? E a autoestima, baixa autoestima, reflete o sentimento que uma parte tem pela outra parte? Exatamente, cisão, Mário, nós vamos falar sobre cisão. Ou seja, a mulher fragmentada é uma mulher que sofre de cisão. Então, qual que é a causa? Dani, qual é a causa da baixa autoestima? A cisão. Nós vamos desenvolver isso aqui, tá? Boa, a Kátia falou, a promoção é real. Quem nunca fez promoção, que atire a primeira pedra. Como é que é? Lembrei de você falando que cada um ganha quanto acha que vale. E agora pensei na promoção. Exatamente. Já deu para dar uma viajada? Ótimo. Por que seria uma arrogância? Vamos construir esse entendimento já já. Muito bem, vocês entenderam essa primeira parte. Essa primeira parte é bem importante, tá? Então, a mulher fragmentada, a mulher que sofre de baixa autoestima é uma mulher fragmentada. Tá? E qual é a causa da baixa autoestima? A cisão. Cisão do quê? Vamos construir isso. Vamos continuar. Muito bem. Então, o que a gente vai conversar aqui? Eu quero trazer isso muito para você, para a sua relação com o espelho. Porque eu quero que você entenda que a sua relação com o espelho ela é muito mais profunda do que você pode imaginar. Sabe? Porque ela reflete tudo isso. Então, quando a gente conversa sobre esse assunto, às vezes as mulheres me mandam assim, esses dias mesmo no inbox, me mandou assim, Dani, eu nem espelho tenho em casa. Ou seja, todo esse processo de desprezo, de desdém, vai refletir na relação com o espelho. Até que essa indiferença por uma parte de si se torna tão grande que eu não quero nem nunca mais vê-la. E aí eu rompo até com o espelho. Agora, pay attention. Se a gente rompesse só com o espelho, objeto, até que o prejuízo não seria tão grande. O problema é que a gente rompe com todos os espelhos. Ué, Dani, mas qual outro espelho existe? O espelho relacional. Por quê? Porque a gente lida com esse conteúdo em dois espelhos. Então, esse espelho que eu vejo uma imagem que eu não gosto, e aí geralmente as pessoas vão cortando o espelho, como é um assunto de cisão, então ninguém rompe com o espelho do dia para a noite. A gente simplesmente corta o espelho. Então, existe uma etapa no meio, que é eu só tenho espelho de rosto. Quer dizer o quê? Quer dizer que o corpo é como se eu só vejo essa parte aqui. O espelho do banheiro, onde escova o dente, onde faz uma maquiagem, onde olha o brinco. Agora, a sexualidade já não existe mais. O corpo, ele já foi completamente rejeitado. Então, a gente tem essa metade do caminho que é não tenho espelho de corpo na minha casa ou não gosto de espelho de corpo. Agora, qual é o outro espelho? O espelho relacional. Que espelho é esse?
são os olhos das outras pessoas. E é horrível. Eu não sei se você já prestou atenção, se você tem registro do que é você olhar nos olhos de alguém que você espera que te admire e esse olho tá meio embaçado, esse olho tá desinteressado. Esse olho não reflete a imagem que você tá buscando. Isso é terrível. Muito bem. Como é que nós respondemos a essa relação com esses espelhos? A gente para de querer. Então, a gente para de se arrumar, para de se enfeitar, para de querer relacionamentos, para de investir nos relacionamentos, que é a mesma coisa, entende? Eu ir lá e colocar um brinco, e passar um batom, e escolher uma roupa, e gastar um tempo combinando, que nem eu fui combinar colares. Isso tudo é um investimento. Esse investimento é uma metáfora do investimento na relação. Então, às vezes no casal, as pessoas falam assim, já nem se arruma mais, não tá nem aí. A questão é que a pessoa que não se arruma, não investe no relacionamento. São duas faces de uma mesma moeda. Você entende? A pessoa que abandonou o próprio corpo, que não se cuida mais, que não tem o menor estímulo para se arrumar, para tentar apresentar uma versão cuidada de si mesmo, né? Ela também já não investe em nenhum relacionamento. As duas coisas acontecem juntas, tá? Por quê? Porque a indiferença é uma autopunição. Entende? Não ter espelhos, não investir, não se cuidar. Por mais que a gente diga, eu não tenho tempo. Você acha que eu tenho tempo para isso? Isso, na verdade, é uma autopunição de uma parte contra a outra. E uma autopunição por quê? Por não ter correspondido à expectativa de alguém. Quando acontece essa cisão? Isso é um processo bem complexo, eu não vou conseguir trazer esse conteúdo aqui. Eu trago ele no curso A Mulher e o Espelho. Essa formação da autoimagem, essa formação da autoestima, ela vem de fora, ela vem emprestada. A opinião que você tem a respeito de si mesmo não é sua, é uma fantasia você pensar que ela é sua. Ela só é sua quando você se dá conta de qual é, identifica de quem é e devolve. E aí forma uma sua. Como a gente não é ensinado a fazer isso, a gente segue com aquela pensando que é nossa, mas ela não é nossa, tá? Então a pessoa que vive essa cisão, ela não correspondeu a essa expectativa que foi colocada nela, que foi projetada nela. E como punição, então ela vive essa cisão e uma parte pune a outra com indiferença. Então, eu não ligo para essas coisas. Atenção agora que eu vou mostrar um poder. Vocês estão preparadas para o meu poder? Eu tenho um ventilador de mim mesma. Um ventilador a nível de mim mesma. Um ventilador pessoal. Olha o presente que eu ganhei. Não é sensacional? Deve estar um barulho horrível aí para vocês, mas aqui para mim está um ventinho. Você pode sair e levar. Tá tudo bem? Pronto, eu parei. Era só porque precisava. É sensacional, né? Falem da cor da minha roupa. Muito bem. Então, essa autopunição, ela existe porque você não correspondeu à expectativa de alguém. E a pergunta que você vai guardar para pensar depois é: de quem? Tá? Então aqui a gente chega no cerne da questão, que é onde nasce o problema, que é na imagem. Por isso, a mulher e o espelho. Nós estamos nessa semana falando sobre a mulher e o espelho, tá? E eu quis fazer esse aulão para trazer um entendimento de mais profundidade. Porque geralmente a pessoa
pouco se interessa por esse tema. Quem se interessa por esse tema? Autoestima, autoimagem, a pessoa que quer corresponder àquilo que o mercado diz que é autoestima e autoimagem. Então é um curso para você moldar a sua imagem, para você fazer visagismo, para você conhecer sua cartela pessoal, para você conhecer seu estilo, você é romântica, você é isso, aquilo, entendeu? As pessoas acham que é sobre isso. E a pessoa que está interessada nisso ainda está investindo em construir essa imagem que é esperada. A pessoa que está profundamente ferida não quer mais olhar para isso, então ela não se interessa. Então esse curso, ele é muito curioso porque muitas vezes algumas mulheres falam, meu Deus, as mais maduras, eu nem imaginava que existia uma preciosidade dessa, eu nem imaginava que existia esse entendimento, que dava pra gente chegar nesse lugar de profunda paz com o espelho. E existem as outras mulheres que falam, eu pensei que era outra coisa, entende? Por causa desta cisão. Então daí eu falei, deixa eu fazer, mais um ventinho aqui, deixa eu fazer esse aulão para que vocês possam entender o quanto a gente precisa olhar para isso. Porque a nossa relação com o espelho é apenas um sintoma de questões muito mais profundas, sabe? E o espelho pode ser um tratamento, a sua relação com o espelho pode ser um tratamento, sabe? Pode ser um diagnóstico, pode fazer com que você encontre um caminho de integração que você nem imagina. Muito bem. Aqui vou aproveitar para responder uma pergunta da Carla, que ela disse assim, Dani, quando a gente busca pela perfeição, geralmente desenvolvemos baixa autoestima? Bingo. Sim, com certeza. Por quê? Porque essa perfeição, ela, obviamente, é inatingível. Seja essa idealização que a gente assimilou das pessoas que eram importantes para nós, seja do mercado, da indústria. Por quê? Essa indústria, ela depende da sua insatisfação. É importante que você compreenda isso. Porque a partir do momento que você ficar satisfeita, você não compra mais. E a indústria deixa de existir. Então, ela é toda pensada para que você sinta insatisfação. Entende? É a história da cenoura e do coelhinho correndo atrás da cenoura. E você nunca vai chegar na cenoura. É uma ilusão. Então, se você buscar se adequar a essa imagem vendida, seja lá por qual idealização for, naturalmente você vai cada vez ficar com uma estima menor, tá? Então, sim, cara, para sua resposta, para sua pergunta. Outra pergunta da Isa Soares, ela perguntou: às vezes me autoafirmar demais? Não, às vezes me autoafirmo demais. Será que isso denuncia baixa autoestima? O que você acha? Sim, com toda certeza. Com toda certeza. A nossa necessidade de autoafirmação é, obviamente, uma denúncia, tá? E não sei se é Naamá, talvez, Naamã, não tem acento. Souza pergunta sobre distorção de autoimagem. Eu imagino que você está perguntando aqui sobre se ver mais magra ou se ver mais gorda do que realmente é, etc. Mas a raiz maior é essa que eu disse aqui. Ter introjetado uma imagem que era uma expectativa da mãe, do pai, de uma compensação, já vou falar mais sobre isso, e não atingir isso. E aí fica realmente com uma distorção de autoimagem. Muito comum em adolescente, por exemplo, que você fala, mas você é linda, eu sou horrível. Isso é uma distorção, tá? Por quê? Por causa dessa fragmentação. E por que disso? Por causa desse conteúdo ancestral, tá? Que eu também já vou falar. Então, a pessoa que se sente assim, fragmentada, ela se sente puxada sempre de um lado para o outro. Ela sente não ter essa tranquilidade interior. Quanto mais expectativa ela tem, mais
ela se sente incomodada com a roupa. Ai, será que essa roupa tá boa? E senta, e arruma, e puxa o vestido, e sabe? E esse incômodo contínuo, na verdade, reflete essa cisão interna. A pessoa que toda hora dá uma olhadinha na imagem e arruma e olha, e não pode ver um carro que dá uma olhadinha no vidro, né? Em busca dessa confirmação, isso é um reflexo dessa cisão que promove uma tensão, que a gente também já vai falar, tá? Quem se sente assim, geralmente costuma usar expressões, por exemplo, um lado meu diz que eu devo fazer isso, outro lado diz que eu devo fazer aquilo. Um lado meu quer isso, outro lado quer aquilo. Um lado meu diz isso, outro lado meu diz aquilo. E muitas vezes delega para uma terceira pessoa. O que você acha que eu devo fazer? Por quê? Porque não é sobre, por exemplo, você acha que eu pinto o cabelo de loiro ou não? É sobre uma cisão que pode refletir, por exemplo, a separação do clã da minha mãe e do clã do meu pai. Eu tenho coisas que vêm do clã da minha mãe e tenho coisas que vêm do clã do meu pai. E, por exemplo, minha mãe é separada do meu pai e minha mãe sempre criticou muito todo o clã do meu pai. Obviamente, isso se reflete com o fato de eu fazer uma cisão e tudo aquilo que é meu, que corresponde ao clã do meu pai, eu vejo como feio. E aí eu falo, vou pintar o cabelo de loiro. O que você acha? É uma tentativa de promover algum tipo de união, algum tipo de mudança. Será que você acha de eu fazer tal coisa? Porque daí eu não vou ter mais essa característica que não é aprovada por 50% da minha origem, tá? Então essa, por exemplo, é uma das razões dessa cisão. Outra forma que a gente percebe essa cisão. A alma fragmentada experimenta a sensação de ter mais de um eu. Então, por exemplo, como eu já disse aqui, eu tenho ou essa pergunta que a Isa fez. Às vezes me autoafirmar demais, será que isso denuncia uma baixa autoestima? Ela tá falando de duas porções dela. Ou a pessoa que fala, nossa, eu tava super animada, mas na hora que eu fui fazer, ou por exemplo, eu escrevi um livro, mas depois quando eu li, eu falei, não, isso aqui tá uma porcaria, não tive coragem de mostrar pra ninguém. É uma experimentar mais de um eu dentro de si, tá? É mais ou menos assim que a gente sente. Um eu quer corresponder aos ideais que foram introjetados. E o outro eu carrega os sentimentos de ser rejeitado. Então, um eu busca desesperadamente atingir aquilo que é idealizado. É como se uma parte saísse da casa, né? Da casa da identidade e falasse: olha, você feia, fica aqui dentro, tá? Fica aqui guardando todo esse sentimento aí de ser feia, de não gostar de si mesmo, que eu vou lá na academia e vou malhar pra caramba e vou ficar com um corpão. Você vai ver que esse ano a meta é foco, entendeu? E daí eu vou voltar com aquele corpo e vou buscar você e vai ficar tudo bem. Então, cindido, duas partes cindidas, tá? Deixa eu voltar, vocês que faz tempo que eu não pergunto se vocês estão vivas e eu aproveito para beber uma água. Conversem comigo. Então, aprofundando aqui um pouquinho as cisões, eu falei que a gente vai falar da parte espiritual só no final, ok? Tudo isso daqui, amei o ventilador, eu também, eu ganhei de presente da minha Cat Lane. Tudo isso aqui eu aprofundo. O ventilador tinha que ser um espelho, vocês amaram o ventilador, né? Eu aprofundo na mulher e o espelho, tá? Mostrando como tratar isso. Aqui não vai dar. Aqui é pra gente diagnosticar.
em pedaços. Sim, uma excelente expressão para se referir a esse sentimento de fragmentação. O eu que sai pode ir para o intelectual totalmente. Buscar valor em algo que é validado, né? Ah, que bom, todo mundo amando. Ó, eu me acho linda antes de sair de casa e me acho feia na rua. O tempo todo me comparo. É exatamente isso. Agora, o que eu quero que vocês entendam, queridas, é que esse sentimento de se achar bonito ou não se achar bonita é apenas o verniz de algo muito mais profundo. Muito mais profundo. A gente às vezes acha, para não lidar com isso, a gente fala, isso daí é superficial. Ficar preocupada, sabe? Se é bonita, se não é bonita, e não sei o que, ficar preocupada demais com a imagem, isso é superficial. O que é uma negação de algo que nos gera profunda angústia, tá? Isso não tem a ver com ser mulher, isso é do ser humano. É que muitas vezes o homem canaliza isso menos para a questão de se achar bonito ou não e traz mais para as capacidades, mas a raiz é a mesma, tá? Vamos prosseguir. Muito bem. Eric Berne, ele fala sobre isso. Para quem não sabe, Eric Berne é uma das fontes de estudo do Bert. Ele diz assim que nós percebemos essa fragmentação nas muitas vozes interiores. Então ele compara essa voz interior ou essas muitas vozes interiores como uma rádio que funciona o tempo todo transmitindo recomendações dos pais. Isso é a fala de Eric Berne. Aqui eu vou ampliar um pouco, vou trazer agora a contribuição do Bert e vou fazer um paralelo, né, com essa metáfora dele dessa rádio, né, que fala o tempo todo, trazendo essa rádio como uma estação, a estação da consciência arcaica. Então, essas vozes, na verdade, elas trazem para nós todo o conteúdo não assimilado do clã que ecoa dentro de nós, vozes, ecos, são ecos. Isso ecoa dentro de nós com relação a vários assuntos. Sobre valor, sobre possibilidades, sobre limitações, sobre a sua relação com o espelho, sobre os conteúdos feridos, as tragédias. Por exemplo, você sabia que a maior parte dos judeus tem problema com o nariz? Não gosta do próprio nariz? E por quê? Porque o nariz era uma das formas dos judeus serem reconhecidos no Holocausto. Então, isso resulta nos judeus dizerem que não gostam do nariz. Agora, tem a ver com o nariz? Não. Tem a ver com a memória corporal, com a memória ancestral, com a rádio arcaica, com as vozes, sabe? Assim como, por exemplo, os negros costumam dizer que não gostam dos pés. Não gosto do meu pé. Ou dizer que tem pé feio. Por quê? Qual era o sinal, aonde era colocado o sinal da escravidão? Nos pés. Então, essa memória essa relação que a gente tem com a imagem, com essa coisa do eu não gosto do meu braço, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, muitas vezes essas partes são exatamente as partes que trazem a história da sua raça, a história do seu clã, sabe? Ou muitas vezes traz essa coisa a parte do clã do meu pai, a parte do clã da minha mãe, a parte do clã rejeitado, sabe? Tudo isso conta, né? Essa nossa relação com o espelho, essa coisa boba de falar, eu não sei porque eu não gosto do meu quadril.
isso conta coisas muito mais profundas da consciência arcaica que você pode imaginar, tá? Então, essa cisão, ela vai se manifestar, segundo Jung, em muitos polos. Jung dedicou grande parte dos seus estudos ao estudo desses polos. Então, Jung é conhecido por todo o seu estudo e sua proposta de individuação, que tem a ver com se desidentificar desses conteúdos. E a individuação é uma proposta de integração do cindido, tá? Então, alguns exemplos desses polos estudados por Jung. A sombra e a persona. Então, a porção rejeitada em mim e essa máscara que eu desenvolvo para atuar em sociedade. Quanto mais cindido isso, mais extremado são as duas coisas. Então, a pessoa muito voltada para agradar, a pessoa, por exemplo, que, imagina, vai na padaria sem trocar de roupa, ela conta de conteúdos que não pode mostrar na rua. Então, o que tudo tem ali naquela sombra? Entende? A porção feminina e masculina da nossa psique, ânima e ânimos, o instinto e o espírito, tá? São polos dentro de nós que Jung dedicou buscando compreender esse fenômeno da cisão e da integração. Nós fazemos as pazes com o espelho quando vivemos integração das partes cindidas. É uma fantasia sua achar que você vai ficar feliz quando emagrecer, que é só isso. E se eu emagrecer, eu vou ficar feliz com o espelho. Gatinha manhosa, não é sobre isso, tá? Aí a Gabi Benetes pergunta: se é espiritual, sempre será geracional? Gatinha, são duas coisas completamente distintas. Então aqui a sua dúvida conta que você na verdade não discerne exatamente o que é espiritual e o que é geracional, tá? O que é geracional? Isso aqui que a gente tá conversando. A gente nem chegou perto do espiritual ainda, a gente vai chegar lá, tá? E dentro desse conteúdo geracional, tem, por exemplo, a história da raça, as tragédias da raça, as memórias de tragédia, as características do clã do meu pai, do clã da minha mãe, as características de alguém que foi excluído, que eu herdo, e aí eu também excluo esta parte em mim, que é justamente aquilo que eu tenho daquela pessoa que envergonhou o clã, então eu não gosto de tal coisa em mim, entende? Esse é o conteúdo geracional. Então, por isso Bert, ele sempre fala, doenças, enfermidades são pessoas. Não é o assunto aqui, mas as pessoas falam, Dani, na sistêmica, o que quer dizer diabetes? Como se fosse um livro de significados. E a pergunta seria, quem é a diabetes? Entende? E não o que ela significa. Porque dentro da perspectiva da constelação, nós representamos em sintomas, e aqui também na nossa relação do que gosta e não gosta, nós representamos os excluídos do clã, tá? Então, o caminho do amadurecimento psíquico e da paz interior, que é você olhar e fazer as pazes, por exemplo, com o espelho, com se sentir bem, sabe? Com se aceitar completamente, com gostar, com ter uma estima verdadeira por si, é um caminho de integração. E um dos lugares mais desafiadores para viver isso é na relação com o corpo, na relação com a autoimagem e na relação com o espelho. Porque é ali que tudo isso se manifesta. É isso que eu quero que você guarde muito desse aulão aqui, tá? São sintomas. A nossa relação com o corpo, com a imagem, isso tudo é sintoma de coisas muito mais profundas que a gente não se aventura a olhar, tá? Outra questão muito importante, a expectativa social. Por quê? Porque muitas vezes, veja bem o que eu vou falar, presta bastante atenção.
porção minha que é essa porção que vai lá fora, né? Que eu usei o exemplo aqui, que quer se adequar à expectativa social, ao que é moda hoje, sabe? A arrancar todos os dentes, botar prótese, botar esses dentes de sei lá o que é. Como é que é o nome disso, minha vida? Porcelana. Porcelana, né? Enfim, a porção minha, essa coisa do dente é tão séria, gente. Por quê? Porque o dente é ancestralidade. Então, olha a moda, arranca toda a sua ancestralidade, arranca toda a sua possibilidade de caçar e coloca de mentira. Porque agora tudo vai ser de mentira, não é bom? E por que uma pessoa se sente voltada a fazer isso? Porque ela quer ter um sorriso bonito? Não, porque ela quer se livrar da ancestralidade dela mesma. Tudo que ela mais quer é se livrar da ancestralidade. Então, todas essas coisas são sinais, são, como é que fala? São efeitos de uma motivação muito maior. Então, onde que a gente entende isso? Quando Bert fala sobre o espírito da época. O espírito da época. Então, o eu pessoal, a consciência pessoal, quando ela se compromete, quando ela se enamora, quando ela se aliancia com a proposta de identidade do espírito da época, ela está dizendo: eu quero romper com a consciência arcaica. Por isso que o Bert diz que a alma não tem nenhum comprometimento com o espírito da época. Porque o Bert era muito acusado de ser legalista, de ser machista, de defender coisas antigas, como, por exemplo, o papel da mulher e o papel do homem, sabe? Ele era muito acusado disso. E ele dizia assim: olha, vocês têm uma série de teorias moderninhas, só que a alma não tem comprometimento algum com o espírito da época. Então, vou suavizar o assunto aqui, vou trazer para essa relação com o espelho e vou trazer para essa ideia agora dessa mulher Hulk, a mulher Hulk, que é a mulher da academia, né? A mulher que é forte, que os filmes agora mostram essa mulher batendo em 3 homens ao mesmo tempo, atirando com 2 armas, né? Então, é uma mulher que constrói a sua identidade na exclusão do masculino, na força física, né? E esse corpo que é moldado na academia. Então, tô falando contra a academia? Claro que não, né? Só tô falando sobre essa ideia de eu buscar essa validação. Então, quando eu tenho essa necessidade, por exemplo, que é uma necessidade do momento, do espírito da época, que não basta ir na academia, a pessoa tem que ir e tem que se fotografar no espelho da academia. Também não pode ser simplesmente eu na academia, tem que ser eu no espelho da academia. E isso tudo é sintomático. Esses dias eu postei uma story aí, falando do meu aniversário de casamento, e mostrei um videozinho, eu correndo com meu marido. Você não sabe que foi a coisa que eu mais recebi de comentário? Tinha várias imagens, mas o comentário maior é: Dani, eu não sabia que você fazia atividade física. Só porque eu não posto foto de roupa de academia? Entendeu? Agora, por que existe essa necessidade da foto na academia, da foto no espelho da academia? Porque esse é o espírito da época. Então, quanto mais essa mulher tem essa necessidade, ela tá contando. Você vê lá no Instagram, você vê ela com aquela foto da roupa da academia, do músculo, do não sei o que, do o que ela tá contando? Eu preciso me livrar desse conteúdo ancestral. Eu preciso me desfazer dele. Por isso eu estou completamente comprometida com o espírito da época. Entende? E não essa integração, essa validação, eu tô super bem porque agora eu tô firme, tô foco e tô... Isso não tem nada a ver com o que a gente tá conversando aqui. É por isso que eu me estendi nisso aqui. Não confunda.
Fazer as pazes com o espelho não tem a ver com se moldar ao espírito da época. Entendeu? Não é sobre isso. Fazer as pazes com o espelho tem a ver com integrar tudo aquilo que te constitui. Deixa eu voltar vocês para a gente entrar na parte espiritual. Me fala se vocês entenderam essa parte do espírito da época, que é muito importante para você não cair na ilusão de achar que só porque você tá fazendo uma dieta da hora, emagreceu, tá fazendo atividade física, você fez as pazes com o espelho. Porque não é sobre isso que a gente está conversando. Eu nunca tive paz com a minha aparência. Ninguém tem até conquistar isso. A gente só começa um caminho definitivo quando admite isso. Porque quando a gente é menina, a gente fala, ai não, eu sou ótima, sabe, eu gosto, sabe, me acho bonita. Não é sobre se achar bonita. Porque se você me acha bonita e me acha bonita, quando você começar a envelhecer, vai acontecer o quê? Juntar os fragmentos. Espírito da época são os modismos. Os modismos são sinais do espírito da época. O espírito da época é um tipo de pensamento. Então, por isso que eu usei esse filme. Esse filme não. Esses exemplos. Não sei se vocês viram agora um filme chamado As Ladras. Gente, ele eu acho que é um dos filmes que mais mostra esse espírito da época. São 3 mulheres jovens, né? Uma que é um pouquinho mais velha, bem magras, que excluem completamente o masculino, com os valores assim completamente distorcidos. Então, tipo, é muito legal roubar, mais ou menos assim, né? Elas não cozinham, elas não cuidam de si. Então, elas comem qualquer porcaria. Então, a questão não é não cozinhar, a questão é não se nutrir. Porque elas são ladras, elas poderiam comprar, mas elas só comem lixo. Enfim, e os homens são completamente excluídos. Mas assim, num nível assustador. Os homens no filme só servem para matar. Para matar, matar. Só para isso. Só para dizer que eles são inúteis. Esse é o espírito da época. E esse espírito da época, ele se manifesta nos modismos, por exemplo, tá? E nesse culto de um tipo de corpo para as mulheres, por exemplo, que carrega essa mensagem. Vamos para a parte espiritual? Muito bem. E aonde que essa cisão é espiritual? Então, a gente veio construindo aqui essa cisão, trazendo essa primeira parte que é psicológica, que é aquilo que eu recebo de projeção, né, da minha mãe, do meu pai, de quem cuida de mim, e de como eu me relaciono para corresponder a essas projeções, e a frustração que eu sinto por não corresponder a essas projeções. Então, a partir dessas projeções, eu crio uma imagem que eu devo corresponder. Obviamente, eu não vou conseguir corresponder, e aí vai começar a acontecer essa cisão. A segunda parte da cisão, ela é ancestral e tem a ver com todos esses conteúdos, né, das famílias, dos excluídos, da raça, etc., das tragédias que eu carrego no meu corpo e que eu rejeito. Então, naturalmente, eu não vou falar que eu não gosto daquela parte no meu corpo, tá? E isso, num grau mais acentuado, vai gerar adoecimento. E agora a gente vai falar sobre o reflexo de tudo isso, né, que é espiritual, ou seja, uma raiz espiritual. Reflexo, desculpa, é a relação com o espelho. A raiz espiritual disso está na seguinte frase, presta atenção. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Que eu vou trazer uma abordagem bíblica para você, tá? Por quê? Por causa da porção imagem e semelhança. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus uniu? Deus uniu a parte extrafísica do homem, que é o espírito e a alma, ao corpo. E só Deus pode separar. Entende?
aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Mas Deus uniu a alma ao corpo e o ego separou. Por isso lá o desdém, como sendo uma arrogância, ou seja, um orgulho espiritual. Por quê? Porque a minha alma, quando ela é grudada no corpo, ela vai ter acesso ao conteúdo desse corpo, por exemplo, à memória genética desse corpo. E na memória genética desse corpo tem dor, tem coisas que eu não quero sentir, que são ruins de sentir. Só que eu não tenho humildade para não resistir àquilo, para integrar aquilo, para aceitar aquilo que me constitui, para acolher com amor uma herança ferida. O meu ego fala, não, eu sou maior que isso. Então eu pego toda essa herança e rejeito. E o que vai acontecer? A minha alma rompe com o meu corpo, dizendo o quê? Eu não gosto de você, você é feio. E quando a minha alma rompe com o meu corpo e fala, eu não gosto de você, ela rompe, presta atenção, com a verdade de ser criatura. Nós somos criatura. Entende? E eu falo, não gosto, não gostei dessa obra. Então, quando eu falo, eu não gosto desse conjunto, eu estou dizendo para o autor do conjunto que não é uma obra-prima. E se eu digo que não é uma obra-prima, eu nunca vou ser uma obra-prima. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Será? Eu espero que sim. Vamos mais. Então, Deus uniu a alma e o corpo, e o ego separou por causa desse orgulho, dessa rejeição, e fez com que a alma se sentisse no direito de não gostar do corpo. Por isso, gente, que os salmos na Bíblia, por exemplo, quando o salmista, num relacionamento com Deus, o espírito começa a despertar, ele diz, aquieta-te, minha alma. Ele coloca a alma no lugar dela e fala, para de chilique, você tá louca? É a mesma coisa, como se o espírito falasse para essa alma, eu não gosto disso aqui em mim. Ah, é horrível, você não tá vendo que é horrível? E o espírito falasse, cala a boca, você tá louca? Aquieta-te. Você tá blasfemando, entende? Você tá blasfemando, você tá rompendo com uma herança. Qual herança? De ser obra-prima. Você tem o direito espiritual de ser uma obra-prima. Mas você está jogando no lixo esse direito espiritual por causa da sua arrogância, por causa do desdém. Tem que ser mesmo. Para você viver cura, para você viver libertação, você tem que entender. Aquilo que Deus uniu não separe o homem. Entende? E isso tem que cair como uma verdade, assim, ó. A alma é mimizenta, exatamente, mas é muito mimizenta. Muito bem, então, veja, no desenho original de Deus, aquilo que Deus uniu não separa o homem. Só a morte separa o espírito do corpo. Entenda, esse espírito, alma, tá? Essa parte extrafísica, só a morte separa o espírito do corpo, ou a alma do corpo. Portanto, se eu dou consentimento para que essa separação ganhe espaço em mim, o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo espaço para a morte. E eu não estou falando da morte física, eu estou falando da morte de tudo, da morte da alegria, da morte do amor, da morte das possibilidades. Entende? Porque não é para ver essa separação. Então, qual que é o caminho de solução? Ele começa na minha humildade de reconhecer que o desdém é um orgulho espiritual de origem maligna, que eu estou concordando com ele. Por quê? Porque toda a cultura da época, todo o mundo, toda essa indústria da beleza, né, é uma indústria escravagista.
para te escravizar a vaidade. E a gente acha bonito desdenhar a si mesmo. Então, é preciso que a gente entre nesse lugar de humildecer e de abrir o entendimento e entender, meu Deus, eu estou compactuando, eu estou desejando tudo aquilo que, na verdade, existe para me escravizar. Então, veja, um olhar que olha para a obra de Deus e diz que não é suficiente, comparado às obras do Egito, é um olhar escravo, é uma mente escrava. Então, qual que é a grande questão? Eu preciso de uma plástica? Eu preciso de mais botox? Não, eu preciso de libertação. Eu preciso de libertação. Num lugar muito mais profundo. Ai, Dani, tem algum problema fazer botox? Não é sobre isso. É sobre o estado da sua alma. É sobre olhar para o profundo e entender quão profunda é a relação de uma mulher com o espelho e o quanto isso conta para nós a respeito de coisas muito mais profundas, tá? Então, a mente escrava, ela sempre vai se sentir inferior quando comparada. Então, alguém falou aqui de comparação. Quando se compara aos ideais do Egito. Os ideais do Egito, esse mundo caído, né? Eles são para serem inatingíveis, porque o Egito existe para escravizar. Então é óbvio que alguém falou, eu em casa me acho bonito, quando eu saio na rua, eu me comparo, me acho feia, porque é para isso mesmo. O objetivo é esse mesmo. Então a alma tem que conseguir encontrar um caminho de restauração desse casamento com o corpo. Sabe? Um casamento santo, um casamento eterno. Não é quando você ficar velho eu vou te largar. Não é assim que a gente casa com o próprio corpo, sabe? É um casamento de amor eterno, até que a morte os separe. Um caminho que não passa pela imagem, é um caminho interno. Mas quando esse amor espiritual entre a alma e o corpo, ele está consolidado, ele se reflete na imagem. Reflete como? Em imagem e semelhança. E aí é que todo mundo olha e fala, nossa, o que aconteceu? Que as pessoas veem algo que não é físico, porque houve essa união, esse casamento, essa restauração do desenho original, tá? A Débora, acho que é Débora ou Dábora, não sei, Suzy, pergunta, como podemos unir esses fragmentos? Agora eu vou trazer aqui para o nosso caminho de solução, juntar tudo que a gente conversou. Eu vou usar um texto de Cora Coralina, que é muito sábia, né? E ela diz assim, há muros que só a paciência derruba e há pontes que só o carinho constrói. Lembra que estima é carinho, é afeto, tá? É simpatia, é respeito. Então, eu vou trocar a palavra paciência por inclusão, para você entender. Como que eu resolvo isso, Dani? Derrubando muros e construindo pontes. Derrubando muros, muros que separam o clã da minha mãe do clã do meu pai no meu corpo. Muros que separam a raça da minha mãe da raça do meu pai no meu corpo. Entende? Derrubando esses muros, incluindo essa característica que eu tenho que lembra uma pessoa que é uma pessoa excluída do clã. Derrubando muros e construindo pontes e caminhando para essa união. Como, Dani, que eu vivo isso? De novo, no curso A Mulher e o Espelho eu explico tudo isso, tá? Mas aqui eu vou deixar para vocês um ponto importante que é suportando a tensão entre os polos. Por quê? Esses polos cindidos, existe uma tensão entre os dois. E a gente quer que a tensão deixe de existir. E ela não tem como deixar de existir. A união acontece quando eu suporto a tensão.
Vou dar um exemplo. Alguém tira uma foto sua, quando você olha na foto, a primeira coisa que você vê é aquilo que você rejeita em você, não é assim? Aí você fala, ah não, tira outra. Ah não, essa foto não acredito que você postou essa foto. Olha minha orelha como tá, olha meu papo como tá, olha minha cabeça como tá, olha meu corpo como tá. Porque eu não suporto entrar em contato com aquilo que eu não gosto. Quando eu olho aquilo, sinto a rejeição que eu mesma sinto por aquilo e suporto essa tensão e permito que aquilo exista, eu estou suportando a tensão entre as duas partes. Eu não estou escolhendo um desses dois lados. Então, nós estamos sempre tensionados entre os dois polos. E quando a gente não aguenta mais, a gente sucumbe ao extremo e ao cansaço. Então, a gente fala, ai, chega. Quer saber? Ai, chega, eu não aguento mais. E aí, enfia o pé na jaca, abandona a dieta, porque eu não aguentei suportar a tensão e fui para um extremo. E aí, eu vou entrar no ciclo vicioso de novo, tá? Então, qual que é o objetivo? Quem consegue suportar a tensão e as contradições não será mais fragmentado por essas contradições. Em resumo, é o que o Bert chama de adquirir força na alma. Vou voltar a vocês. Conversem comigo. Tinha um monte de pergunta aqui, mas como eu passei muito do tempo, eu não vou responder. Amanhã eu respondo, tá? Na caixinha. Vocês compreenderam, amores? Sim, a cabeça tá saindo fumacinha, né? Sua voz tá alternando muito. Ah, gente, isso é problema dos pessoal aí. Muito lindo esse aulão, profundo, né? Eu queria trazer esse entendimento para vocês entenderem quão séria é a nossa relação com o espelho e como você pode viver cura olhando para a sua relação com o espelho, certo? Vai ficar salva? Sim, eu vou deixar. Nós estamos essa semana aqui com as inscrições, né? Da Mulher e o Espelho com desconto no mês da mulher. Então eu vou deixar essa semana essa live aqui, daí depois eu tiro, tá bom? Isso tá acontecendo da voz em todos os canais, né? Mas faz parte, tudo bem. Ok, queridos. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham se enriquecido com esse conteúdo e espero que isso aproxime vocês na restauração desse casamento. Você vai dormir com essa parte. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Um beijo.